Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 12 de junho de 2025. Que o Senhor venha falar conosco através dessa conversa, dessa mensagem aqui no canal. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Antes eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e comente os padrões aqui da plataforma do YouTube. A palavra vai dizer assim: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, qual era o contexto aqui do texto? O povo de Israel estava em um momento difícil, de novo, né? E por conta do pecado, idolatria, desobediência, tudo mais que a gente já conhece, a gente já sabe, né? A palavra vai dizer que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, havia sido capturada pelos filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 4. E por 20 anos o povo chorava, mas não se arrependia verdadeiramente. Eles perderam a arca, fazia 20 anos, mas não havia da parte deles um real arrependimento por conta daquilo que aconteceu. E aí Samuel, ele convoca o povo a esse arrependimento, ele convoca o povo a essa mudança. Ele vira e fala: olha, não está certo do jeito que está. As coisas precisam mudar, e para que haja essa mudança, nós precisamos mudar. A palavra vai dizer que eles se reúnem ali em Mispa, eles jejuam, confessam os seus pecados para se voltar ao Senhor, né? E nesse contexto, a palavra diz que os filisteus se levantam uma vez mais para atacá-los, e aí o Senhor intervém com um forte trovão, confunde ali os filisteus, e no meio dessa vitória que o Senhor dá, né, no meio do campo de batalha ali, a vitória que o Senhor dá, Samuel, ele pega uma pedra e diz Ebenezer, significa pedra de ajuda. E é o texto que nós lemos. Agora é interessante porque Samuel, ele não deu o nome de Ebenezer depois que a guerra acabou. Não, ele não fez isso. Ele deu esse nome após uma vitória. Uma vitória decisiva? Sim, mas foi uma única vitória. Ele reconheceu que até aquele momento Deus tinha guardado, o Senhor havia ajudado, mesmo em meio a uma guerra não resolvida. E aqui é um grande ponto, porque quantas vezes nós só glorificamos a Deus depois do final da guerra, não é verdade? Quando tudo está resolvido. Mas a verdadeira adoração é daquele que aprende a dizer Ebenezer no meio do processo. Porque reconhece que cada passo é sustentado pela mão de Deus, que cada decisão, que cada vitória, por menor que seja, é sim uma intervenção de Deus. Essa pedra ensina que cada livramento tem o dedo do Senhor, cada batalha vencida é um memorial de fidelidade, e que ainda com luta, meu irmão, minha irmã, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele não deixará de nos ajudar. A intervenção de Deus, o propósito de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado do Senhor é real sobre as nossas vidas. Momentos que Deus nos chama a levantar esses memoriais. No meio do caminho é uma declaração profética. Se Ele nos ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar operando, Ele vai continuar mudando. A pedra em Ebenezer, é claro que ela aponta para Jesus. Eu falei isso esses dias sobre a pedra angular, né? Assim como Samuel ergueu uma pedra como símbolo de ajuda, Deus ergueu Jesus como a pedra que sustenta o crente, aquele que crê. Né? É a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas Deus escolheu como seu alicerce. Eu falei isso esses dias numa mensagem. Então, quando declaramos Ebenezer, a gente está dizendo no mundo espiritual: olha, eu não cheguei até aqui por conta da minha força. Eu não vou continuar nessa caminhada por conta da minha capacidade. Na verdade, eu não tenho força nenhuma. Foi o Senhor quem me trouxe, é Ele quem me sustentará. É Ele quem me manterá no meio dessa jornada, desse processo. Então, assim, às vezes nós vivemos como o povo estava em Mispa, sabe? Arrependido, fraco, rodeado de inimigos. E às vezes é assim, irmãos, na nossa vida. Não poucas vezes é assim. Mas Deus, Ele não precisa de um exército forte, não. Ele precisa de um coração quebrantado. Era isso que o povo tinha que ter ali. Quando eles se posicionaram, quando eles se quebrantaram diante do Senhor, Deus se levantou por eles. Com o coração quebrantado, a sua vida diante do Senhor, Deus vai se levantar por você. Hoje é dia de levantar essa pedra chamada Ebenezer, pela saúde que ainda resiste,
pela fé que ainda não morreu, pela graça que ainda não te deixou desistir, pela presença de Deus que ainda não te abandonou, meu irmão, minha irmã. Então, declarar Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu creio que ele não parou, eu creio que ele vai continuar, eu creio que ele tem algo para fazer, eu creio que ele pode mudar cenários. Não é só uma expressão de gratidão, é uma expressão de fé, de quem crê, de quem continua no processo, mesmo às vezes sem ver nada. Teve mudanças que se deram, que demoraram um tempo realmente para poder acontecer. Mas ali, aquele ponto ali, aquele momento em que eles chegaram até Mispa, em que eles chegaram até Sem, foi um momento, foi uma mudança de chave. Foi uma virada, onde não era só lamentação, pranto, coisa que eles fizeram durante 20 anos. 20 anos eles estavam chorando pela arca perdida, estavam lamentando, mas nada disso trazia uma mudança. Não adianta ficar reclamando por aquilo que está dando errado há meses, que está dando errado há anos. Isso não vai mudar o cenário. O que precisa mudar é a nossa postura, é o nosso posicionamento, é a nossa conduta. E Deus ele nos leva a essas reflexões de falar, olha, está tudo certo, você está reclamando de tudo, mas o que você está mudando? Será que você tem mudado a sua conduta? Será que você tem mudado o teu posicionamento? Será que você tem ido até Mispa e feito uma aliança comigo, como Samuel fez? Samuel fez uma aliança, falou, tá tudo errado, não adianta reclamar, a arca foi tomada, deu errado, meu casamento, minhas finanças, minha família, não adianta chorar pelo leite derramado. Aconteceu, deu tudo errado? Deu. O que você vai fazer daqui para frente? O que você vai fazer? Até aqui nos ajudou o Senhor, porque eu cheguei, mesmo tendo dado tudo errado, a gente chegou. Estamos aqui, os filisteus podiam ter tomado a terra, podiam ter dizimado o exército de Israel, podiam ter subjugado os judeus, os hebreus, não fizeram nada disso. Por mais que tivesse tudo dando errado, até ali, naquele momento, o Senhor tinha ajudado eles. Penso que poderia ter saído muito pior. Se eu for parar para pensar aqui, eu fico até com vergonha de reclamar daquilo que deu errado. Porque poderia ter dado muito mais errado e não deu. Até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente, o que a gente vai fazer? Daqui para frente, quais serão as mudanças? Daqui para frente, quais serão as próximas atitudes nossas? Eu vou continuar agindo da mesma maneira que eu agi por 20 anos? Foi essa a exortação de Samuel. A gente vai continuar no mesmo posicionamento, na mesma postura, da mesma forma? Chorando sem arrependimento? Querendo mudanças sem mudar as atitudes, sem mudanças internas? Sem escolher mudar? Então isso aí não ia mudar, não ia resolver nada. Não ia trazer transformação nenhuma. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de quinta, entenda. O cenário só muda quando nós mudamos. Não adianta lamentar por aquilo que aconteceu, pelo que deu errado, pelo que saiu da maneira que você não gostaria, por derrotas que você teve há tempos atrás. Eles tinham acabado de receber ali uma bênção de Deus, tinham acabado de sair vitoriosos de uma batalha. Deus tinha muito mais para dar a eles. Muito mais. Agora era necessário esquecer as derrotas do passado. É o que Deus está dizendo para você, para a gente finalizar. É necessário esquecer as derrotas do passado. Foca agora nas vitórias que Deus está te dando, naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele fará daqui para frente. Ebenezer, a pedra de ajuda, é o Senhor quem te ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele continuará nos ajudando nesse processo. Deus abençoe vocês. Pai, Senhor.